Saudações, glotófilos e glotófilas. Esse é o canal Idiomaquia, com mais um vídeo aqui para vocês no estilo uma câmera na mão e um comentário na cabeça. Espero que gostem. Hoje, como já está para chegar o dia 15 de novembro, vocês sabem qual dia é esse? Muitas vezes as pessoas sabem só da existência do dia de feriado, um dia para descanso e outras coisas, ficar com a família, sair, viajar, e não se lembram do que aconteceu naquele dia para que fosse feriado. Neste caso, hoje eu vou falar de Pedro II, nosso último imperador, e a proclamação da República. Para isso, eu utilizarei este livro aqui, que se chama Epitome Historiae Brasiliensis, ad linguae latinae elementarium studium. É um livro do ano de 1934, como vocês veem aí, editado no Rio de Janeiro. Ele é em latim e a tradução do título seria o Resumo da História Brasileira para o estudo elementar da língua latina, estudos iniciais. A função do livro, como ele diz, é ter textos interessantes para esse início de estudo da leitura do latim, que ainda era uma matéria de escola naquela época, né? É um livro bem antigo, deve ser manuseado com o máximo cuidado, senão desmonta todo. E vamos tentar fazer isso. Eu selecionei algumas passagens, algumas páginas, e vamos tentar ir direto a elas. Seria a página 51. Por enquanto vamos passando, vocês vão vendo aí como é que ele é. Fala sobre vários episódios da história brasileira, mas tudo escrito em latim. Essa frase aqui é até uma frase interessante, por incrível que pareça, eu parei em cima dela, não foi planejado. Latum et profundum inter virides silvas hic clemens notabili lenitate, illic ingentibus rupibus, quas spuma tegit, mortium flumen fluit. Solis radi in ipso de die se figunt. Nocto per lunam, eius aequor tanquam argentum speculum micat. Aqui falando sobre o Rio das Mortes, e esse pedacinho aqui faz referência, ele é meio baseado em um texto clássico, que agora eu não vou lembrar qual é. Este Latum Profundum, creio que seja Virgílio. Inter virides silvas. Largo e profundo, entre selvas verdes. Uma tradução seria largo e profundo, entre selvas verdes, aqui clemente, com notável suavidade, por ali com grandes saltos, sobre quais as espumas cobrem, flui o Rio das Mortes. Vamos à página que interessa, chegando até aqui, Dom Pedro I de um lado e Dom Pedro II, mais aqui abaixo, de outro lado. É interessante notar a interpretação que eles dão aqui no livro sobre o reino de Pedro II, como se fosse um período bem conturbado, que vivesse em pé de guerra. Vamos ler aqui. Petro secundo regnante, dissidentiae eruperunt plurimae, discordias afferentes, quas placare princeps non poterat. Locus non erat illi ad regnum administrandum, quo fiebat ut plebs seditiones per saepe concitaret. Que seria traduzido como Pedro II reinando, irromperam várias dissidências, várias lutas, né? Discórdia que trouxeram discórdias, as quais o príncipe não podia aplacar. Locus non era illi ad regnum administrandum. Não era de seu lugar, não era o lugar para ele ser ocupado para administrar o império. Não seria o ofício dele, vamos dizer assim.
quofiebat ut plebs seditiones per saepe concitaret. Pelo que fazia, o que fazia que a plebe, muitas vezes, fosse levada a se sublevar, per seditiones concitare. Attamen res maioris talibus dissidentis finem attulerunt. Bella in quibus duces fuerunt rosas agire solanus appellati, ipsis sensibus homines brasilienses inter se iunxerunt. Aqui ele faz uma alusão à Guerra do Paraguai, que, como dizem os historiadores, foi uma época que ela ajudou na formação da nacionalidade brasileira, porque pessoas de vários estados, né, das províncias, na verdade, se juntaram em nome de uma causa nacional. Foi a consolidação da nacionalidade, as pessoas se sentindo realmente brasileiras diante de uma ameaça externa, né? Fez essa questão de união e de todos nós nos considerarmos como um só povo. Vamos à tradução, uma pequena tradução. Entretanto, coisas maiores deram cabo dessas dissidências. Há guerras nas quais estavam Rosas Aguirre e Solanos, de nome Solano, né? Ipsis sensibus homines brasilienses serunt. Trouxeram todos os brasileiros a um só sentimento, a um só sentido, e inter se iunxerunt, e entre si se juntaram. Longo tempore pugnatum est, postremo hoc imperium quod ab initio agitatum nascido erat, finem habuet die 5º mense novembri anno 1889, in qua die res publica proclamata est. Uma tradução possível seria longo tempore pugnatum est. A guerra durou bastante tempo, né? Essas batalhas duraram bastante tempo. E finalmente este império, que desde o início foi muito, de modo assíduo, agitado, teve agitações, teve fim no 15º dia do mês de novembro do ano de 1889, no qual neste dia, né, a República foi proclamada. Aqui interessante, anno 1889 in qua die República proclamata est. De certo modo, até em português dá para entender, porque são muito parecidos as palavras, né? Muito parecidas.